Sejam bem-vindos ao nosso webinar, sejam muito bem-vindos. Vamos só esperar o pessoal entrar na sala. Estou vendo aqui o número de participantes, ainda está mexendo. E a gente já inicia a nossa noite de estudos. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? A gente tá com uma série de webinars na Team One. São webinars sempre semanais, né? Terça-feira, mas a gente acabou dividindo os assuntos, então hoje a gente está com o webinar clínico. Na semana que vem a gente vai ter um webinar super legal com o Dr. Marcelo Serra, falando um pouquinho do planejamento do sorriso com um software, né? Uma ferramenta chamada Smile Cloud. Então, ele vai desenhar com vocês um planejamento no Smile Cloud. Depois a gente vai ter o Fosforilando com a Paula Cristine, sempre um assunto pertinente à gestão, à questão de negócios. E depois um webinar também do Connections com o Viacelli. Então, essa é a nossa série de webinars que nós temos feito agora, né? Então, semanalmente, todas as terças, mas cada terça do mês um assunto diferente, tá? Então, obrigada pela participação de todos vocês. Comuniquem-se comigo pelo chat e também, se vocês preferirem deixar uma pergunta fechada no Q&A, fiquem à vontade, que durante o webinar eu vou entrando para ler as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, Mônica, Priscila, pela participação, obrigada por estarem aqui. Meu nome é Elaine Takehara, como vocês me conhecem, a gente faz parte da equipe da Team One, né? Sou ortodontista, fiz meu credenciamento em Invisalign em 2006 e desde então eu já trabalho com alinhadores no consultório. Também estou hoje na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital, hoje com a Miriam e a Ju, trabalhando arduamente para levar a educação de excelência e a ética, os valores, todos os conceitos aí dentro que permeia a nossa especialidade aí junto com os nossos colegas, tá? Então, hoje a gente está fazendo um webinar clínico, mas lembrar vocês que sempre o link do webinar está também na nossa página do Instagram. Quem ainda não se cadastrou para receber o mailing também consegue fazer esse cadastro. Falem depois com a Camila coloca vocês para receber as notificações, mas de qualquer forma, sempre que nós temos um webinar, um curso, alguma coisa online, os links ficam ali no nosso Linktree do Instagram, tá bom? Então, sempre o acesso vocês encontram também por lá. Bom, hoje a gente vai iniciar o nosso webinar falando um pouquinho sobre os nossos serviços, né? Mas hoje a gente tem um assunto legal, a Soraya já explorou no último webinar clínico, que eram as mudanças do CleanCheck, as mudanças do software, e hoje nós vamos usar já essas mudanças, já que elas foram lançadas, na revisão de CleanCheck de uma colega, tá? Então hoje vai ser legal, porque a gente vai ver essas mudanças, né? Vamos acompanhar como usar, como aplicar de uma forma bacana essas mudanças que já foram para o ar desde o dia 4, né? Então, eu acredito que a maioria ou todos já estejam com essas mudanças aplicadas nos CleanChecks e a gente já vai começar a usar isso hoje no nosso webinar, tá bom? A Timon oferece 2 serviços de consultoria clínica, uma que seria o serviço de avaliação de casos e o outro que a gente chama de TPS para revisão de CleanCheck. Tudo isso vocês encontram lá no nosso site. No nosso site vocês têm ali a aba principal, tem a aba do TPS, tá? Então, ali na aba do TPS, vocês têm como solicitar serviços de avaliação de caso, que é um serviço gratuito, serviços de revisão de CleanCheck, TPS VIP, que vocês fazem em tempo real, assim, com o consultor, né? E também um TPS internacional feito pelo Dr. Sandair. Então, acessando ali o nosso site, a plataforma, vocês podem logar e vocês terão acesso a estes serviços, ok? Bom, dentro da nossa plataforma, então, nós dividimos o serviço do TPS em 2. Um é a avaliação do caso e o outro já é a revisão de CleanCheck. Para iniciarmos hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, do serviço de avaliação de caso. Eu trouxe um caso clínico para nós discutirmos, que é exatamente o que nós oferecemos para vocês na plataforma. Vocês enviam imagens, fotos clínicas,
as suas dúvidas, e aí nós vamos avaliar aquele contexto, nós vamos indicar um sistema de alinhadores, qual seria a melhor modalidade, quais seriam as possíveis dificuldades, quais seriam as opções de tratamento que você teria para esse caso. Tudo isso a gente vai redigir para você na plataforma e vocês vão receber essa resposta, e esse serviço é gratuito. Tá? Esse é o serviço de avaliação de caso. Lembrando que quando vocês se cadastram no site da Team One, vocês ganham um acesso a uma plataforma, é como se a gente falasse por um WhatsApp, né, os doutores e os consultores, e a gente vai respondendo, vocês respondem lá, a gente escreve novamente para a gente ir discutindo algum assunto clínico ou um caso, tá bem? Então, a gente vai iniciar aqui esse caso, a avaliação, com essas fotos clínicas, né? Então, recebendo essas imagens, o que é que a gente pode vislumbrar desse caso? Vamos projetar o planejamento na nossa cabeça para que a gente consiga fazer uma prescrição assertiva, tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um caso, né? Provavelmente um paciente jovem, pelo tipo de dentição, que nós temos espaçamentos, um caso com diastemas iniciais, certo? E para ser tratado com alinhadores. Primeira pergunta: esta é uma fase boa para se tratar com alinhadores, sim ou não? O que é que vocês acham? Colocam para mim ali no chat mesmo, tá? Estou vendo ali a Thaís. Oi, Thaís. Sônia. Oi, Dé. Está estudando hoje aqui com a gente também, que bom. A resposta da Maria Tereza foi sim, a Mônica sim, a Paula sim, Raquel sim, o Márcio, boa noite, sim. Então, todo mundo acha que essa é uma boa fase para nós tratarmos com alinhadores, e eu concordo com vocês, tá? Se vocês notarem, nós temos aí uma dentição permanente, né? Já é uma dentição que não vai ter troca, né? Deixa eu ver só esse dente aqui, um dente do lado esquerdo, né? Ele tem uma anatomia um pouco diferente, não sei se é um molarzinho retido ali, a gente não tem a panorâmica aqui, mas é uma fase boa para se tratar, porque mesmo que seja um descido, provavelmente ele tem uma agenesia, né? Então, a gente vai ver isso depois em mais detalhes, que nós temos as outras imagens desse caso. Mas sempre que a gente recebe um paciente no consultório, o que nós precisamos avaliar? Essa é uma boa fase para iniciarmos os alinhadores são indicados, qual é o diagnóstico desse caso e como eu vou projetar este planejamento, tá? Então, a primeira pergunta, sim, a gente pode tratar com alinhadores, né? É um caso interessante para se tratar. A Raquel colocou que tem uma genesia, esse caso é da doutora Raquel, que vai entrar com a gente daqui a pouquinho ao vivo, que esse também é um caso que nós vamos fazer a revisão de clean check, tá? Então, aqui para iniciar, Raquel, sim, então esse caso já é um caso legal para a gente tratar com alinhadores. E aí vai a pergunta: se nós formos tratar esse caso com Invisalign, qual a modalidade de tratamento nós escolheríamos para ele, tá? O que vocês acham? Qual a modalidade que atenderia esse caso? Um Express, um Light, um Moderate ou um Comprehensive? Falando sobre o Moderate agora, né, a gente queria só lembrar vocês que a gente vai ter um update aí da modalidade, e o tratamento, ao invés de 20 alinhadores, ele vai passar a ter 26 estágios, tá? Não só na fase inicial, mas também na fase de alinhadores adicionais. Então, provavelmente essa mudança chegue aí para todos, foi divulgado para a semana que vem, né, para entrar em vigor. E aí, quem quiser esperar um pouquinho e fazer também já os adicionais com 26, só precisa esperar para fazer a aprovação e depois solicitar que se faça um upgrade para 26 alinhadores, tá? Então, lembrando que está tendo essa mudança, que é bastante interessante, um moderate para 26 alinhadores, tá bom? Então, vamos entrar ali voltar no nosso chat. As pessoas estão bem divididas entre um comprehensive e um moderate. Muito interessante. Bastante gente colocando um comprehensive, bastante gente colocando um moderate. Eu queria que vocês entrassem para a gente fazer essa discussão. Será que a gente consegue, Camila, colocar 2 pessoas aí para entrar conosco?
Pensei em a gente subir já, se você consegue subir para mim, a doutora Raquel, para a gente discutir a opção de tratamento, e até uma outra pessoa que, se quiser participar, levanta a mão para mim, quem colocou comprehensive, para a gente ter 2 pontos de vista, moderate e comprehensive. Vamos discutir qual seria a melhor opção para esse tratamento, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pedir para Camila subir vocês. Deixa eu só ver, eu vou subir a doutora Raquel. Tá por aí, Camila? Olá, doutora Elaine, acabei de promover a doutora Raquel. A gente consegue promover mais uma pessoa? Claro. Thaís está por aí, que colocou comprehensive. Você consegue entrar para falar? Alguém que esteja talvez no computador para conseguir acessar o microfone de forma adequada. Levantem aí, coloquem quem conseguiria entrar conosco, que aí a gente vai discutir um pouquinho sobre as 2 modalidades que eu acho que seriam interessantes. Oi, Raquel, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bem, Tudo, graças a Deus. tudo bem, que prazer. Curiosa para ver como vou solucionar esse abacaxi que quase me deixou louca. O cheque que eles me mandaram. Camila, você consegue promover o Gustavo Faria para falar conosco também? Sim. A joia. Então, a gente vai ter. Eu vi que a própria Raquel colocou no Moderate, já pensando nos 26 alinhadores, né, Raquel? Você tinha defendido. Eu achei que já ia entrar nos 26, você entendeu? Esses planejamentos agora. E aí, qual não foi a minha surpresa, que só vieram 20. E aí eu já fiquei na dúvida, porque inclusive eu achei que iria precisar talvez de mesialização sequencial, não sei, vamos ver aí agora o que eles mandaram, porque eles não fizeram nada do que eu pedi, Elaine. Eu tive que dar um presta atenção, falando, olha, eu pedi isso, eles me abriram a mordida, puseram um salto para fechar a mordida numa pseudo classe 3, nenhuma, intruir os dentes inferiores no primeiro clean check e insistiu. Quando eu falei, por quê? Aí, no último agora, eu falei para eles, olha, eu pedi isso e eles até pediram desculpa e mandaram um clean check, mas eu não sei se ele é previsível daquela maneira, você entendeu? Porque não tem o sequenciamento das meserizações aí, tá? Legal, a gente vai avaliar então também esse alinhamento. Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Oi, Elaine, boa noite, Raquel. Boa noite. Obrigada pela participação hoje. E Imagina, eu coloquei prazer. vocês 2 aqui online para a gente fazer uma discussão sobre moderate ou comprehensive nesse caso. Qual seria a justificativa, Gustavo, que você optaria nesse caso por um comprehensive? O que você acha que seria interessante aqui para ele? Eu acho que a qualidade da maloclusão é muito complexa, né? Então, assim, dentes cruzados, muitos espaços. Eu ficaria mais confortável pedindo um comprehensive para depois que receber o clean check, talvez fazer uma migração, mas em princípio eu pediria um comprehensive. Eu gosto desse seu posicionamento, né? A gente trabalhar de uma forma bastante conservadora, vamos dizer assim, né? E lembrando que, como o Gustavo falou, a gente pode migrar isso para uma opção menor, vamos dizer assim, mais simples, né? Se a gente perceber que esse clean check daria em menos estágios, tá? Eu tenho um ponto que eu defenderia também o comprehensive, que é um paciente provavelmente em crescimento, né? Ou em final de crescimento. Apesar dele ser uma pseudo classe 3 ali, como a Raquel, que é a dona do caso, classificou, né? E ela provavelmente tem os dados cefalométricos e mais, vamos dizer, mais poder de diagnóstico aí do que a gente só com essas imagens. Mas os pacientes em crescimento e os adolescentes, eles às vezes nos surpreendem, né? Por um crescimento terminal de mandíbula ou por uma má colaboração no uso dos alinhadores. Então, às vezes, um comprehensive, ele permite que a gente tenha, né, uma maior flexibilidade de usar adicionais, seja porque desadaptou, seja porque no final teve uma recidiva. Então, são algumas questões para a gente sempre pensar nesses pacientes em crescimento, tá? Se pensarmos só em fechar espaços, tal, talvez o moderate daria
né? Mas eu concordo também a gente observar bem que existe uma mordida cruzada posterior, e até nem sei se aquele pré-molar aqui, olha, ele não está totalmente girado, né? O que vai dificultar muito o nosso engrenamento. Uma mordida em topo, pode haver uma discrepância de Bolton, que seja legal a gente segurar os espaços para uma reabilitação. Então, pensando nessas possibilidades, seria legal, assim, a gente abrir um setup no Comprehensive e depois reavaliar, tá bom? Uhum. Uma coisa que eu observei, Elaine, se você me permitir, é Claro. que parece que o paciente tem uma deglutição atípica. Ele Tem. interpõe a língua. Ele tem, né, Raquel? Tem, mas olha, esse não é um Interpõe a paciente em língua, crescimento, isso. ele tem 21, acho que 20 para 21 anos, tem já os terceiros molares na boca que vão ser removidos, tá? Apesar de estar, não sei, eu optei porque senão não sei como é que eu ia fechar esses espaços. Mas ele tem uma deglutição. Ele já fez um tratamento ortodôntico prévio, já é um retratamento, e teve essa recidiva exatamente por conta dessa deglutição, que eu expliquei para ele e para a mãe, porque aí também não usou contenção, aí foi a culpa da pandemia, parará, 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 mas também não conseguiu fazer fono adequadamente. Eu já expliquei que vamos retratar, mas vai precisar de contenção ad eterno, tá? Se quiser manter os resultados, porque a língua está aí, isso não vai mudar, né? E também eu planejei deixar os espaços, alguns espaços, principalmente nos superiores, um pouquinho, acho que entre os 2 incisivos inferiores, para uma reabilitação no futuro, sim, uma adequação anatômica desses dentes. Muito boas observações, né? Lembrar sempre, como nós falamos, o diagnóstico é primordial. Não adianta só a gente fechar se a gente vê que ele tem uma questão da deglutição. Então, é importante para a gente sempre avaliar também, né, a questão dessa estabilidade. Estou curiosa para ver seu setup, Raquel. O que mais poderia nos dar dificuldades? Então, a fase da avaliação de caso é isso que nós estamos fazendo agora. É uma discussão sobre esse caso que a gente vai lançar para vocês algumas questões, vocês vão devolver dúvidas e a gente vai sempre trocando essa bola, tá? Então, muitas vezes antes de iniciar um tratamento, é legal a gente já ter essa noção para fazer a escolha da opção de tratamento com mais assertividade, entender as dificuldades, porque poderia ser, você falou que é um paciente jovem, né, com diastemas, achar que isso é simples, né? Falar, não, um tratamento super tranquilo, só fechar os espaços, né? Mas olha quantas nuances a gente tem na hora de fazer apropriadamente aí esse planejamento, tá? Então, eu agradeço muitíssimo a participação aqui de vocês, por enquanto, né? Mas a gente ainda vai se falando. Gustavo, se você puder ficar online, você pode também ficar na participação conosco, que a gente vai ver o Clean Check, e aí a gente ajuda a Raquel juntos também a desvendar aí esse planejamento, tá bom? Vou seguir, então, aqui, Raquel, com a sua revisão de... Ok. Tá bom? Lembrando, então, que para a revisão de Clean Check, esse também já seria um segundo serviço que nós temos lá na nossa plataforma da Team One, e vocês habilitam o consultor a acessar a sua página, então o consultor vai revisar o seu Clean Check, vai te mandar as mudanças, ou se você quiser só os comentários, a gente vai trocando também essa conversa pela plataforma, tá? Então, nós temos 2 modalidades de TPS, uma delas é essa, que você vai revisando passo a passo com o consultor, né? Então, o caso chega, o consultor avalia, te manda uma mensagem, você responde, ele volta o Clean Check, o consultor avalia de novo, até que vocês se sintam seguros para aprovar. E a outra modalidade é a consultoria VIP Web, que é muito semelhante ao que nós fazemos aqui agora no webinar, que é colocar vocês online conosco, a gente agenda um horário, discute o caso, revisa juntas e envia para modificação, tá? A diferença é que o VIP Web a gente se encontra online, ao vivo, mas a gente não tem a volta do setup, então seria interessante para pessoas que já têm um pouco de segurança para fazer, né, essas mudanças depois no retorno, ou casos que vocês queiram discutir com o consultor ao vivo, mas não necessitam dessa volta das revisões, tá bom? Vamos entrar agora na revisão do Clean Check. A gente vai abrir o Clean Check da doutora Raquel.
E provavelmente a gente tem essa janela. Não sei se vocês já viram o que há de novo no CleanCheck. A Soraya já fez essa apresentação do webinar o mês passado, mas como agora as mudanças vieram em vigor para todos os doutores, é legal a gente reforçar essa informação, tá? Então, o que tem de mais legal hoje em dia é a atualização ao vivo, que chama-se Live Update. Nós fazemos as modificações em 3D, que é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui no da Raquel, tá? Então, vamos fazer essas modificações em 3D e na hora a gente aperta um botão ali, que é a atualização ao vivo, e o CleanCheck ele se atualiza com todas as mudanças que nós fizemos. Nisso, eles vão atualizar não só a posição final, eles já atualizam os recursos Smart Force e também as abas de estagiamento. Tá? Então, essa é uma mudança que agiliza muito a aprovação, vai ser bem interessante quando a gente quer aprovar o caso, mas tem uma mudança que você ainda quer fazer, fez em 3D, já consegue atualizar e aprovar na hora, sem precisar enviar isso ao técnico. Tá? Outra novidade que nós temos é o modo claro, dá para você mudar, né, todas essas interfaces que são pretas, elas ficam claras, nós faremos também juntos. Renomear um plano de tratamento, vamos supor que vocês fizeram o plano 1 com extração, plano 2 com distalização, plano 3 com IPR, você consegue renomear esses planos para a próxima vez que você abrir isso, facilitar também a sua visualização desse planejamento. Tá? E essa aba, que é essa aba do painel no canto direito, ela também agora pode ser recolhida. Então, isso também é bastante interessante, que você fica com um campo maior para ver o modelo em 3D. Tá bom? Vamos ver tudo isso agora aqui ao vivo, revisando o CleanCheck da doutora Raquel, que ela fez um comentário lá no nosso Insta, foi sorteada para participar conosco agora. Vou pedir licença, que eu vou parar o compartilhamento da tela e vou entrar aqui com uma outra tela para a gente conseguir fazer a revisão. Agora que eu estou vendo vocês, eu não estava vendo vocês, que eu estava com a tela compartilhada. De onde você fala, Raquel? De São Paulo? São Paulo mesmo, é. E você, Gustavo? São Paulo também, capital. Ah, beleza. Então, vamos lá aqui, ó. Estou abrindo aqui o setup, me avisem se vocês conseguem visualizar, tá? Eu vou fechar e vou abrir novamente para ver se aparece aquela mensagem do que há de novo, que eu até printei já para vocês, mas às vezes se aparece lá para vocês terem essa experiência completa das novas mudanças aí do CleanCheck, tá bom? Então, aqui a gente abriu online o setup, ele vai carregar o tratamento, vamos ver se ele aparece aquela aba ou se ela já sumiu. Acho que eu já abri várias vezes, já não veio mais, sabe, para mim aqui. Então, tá aqui o caso. Alguém comentou ali no chat que seria importante ver a face, né? Deixa eu ver aqui, a Patrícia, né? Eu omiti, Patrícia, porque como a gente está no webinar, isso fica gravado e esse paciente também não é nosso, né? Eu não sei se a doutora Raquel tem essa autorização, então a gente omite para a gente não ocultar de fato a identidade do paciente, tá? Mas eu concordo plenamente contigo que seria muito importante a gente ver a face e o sorriso nesse caso, tá bom? Então, por isso que a gente trouxe a doutora Raquel, porque como ela tem esse acesso, ela vai informando a gente dos pontos que são importantes para a gente, para limitar o nosso planejamento, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar para vocês, ó, a gente tem aqui a ferramenta agora escrito barra lateral, deixa eu ver se está fora aqui, deixa eu só redimensionar para não ter problema de ficar nada do lado de fora da tela. Aqui. Então, vendo aqui do canto direito, ó, o ícone barra lateral, então vocês podem clicar aqui agora, ó, e ele recolhe totalmente essa barra lateral dos comentários, tá? Então, isso é muito legal, que a gente tem essa experiência. Todos os planos de tratamento, eles vêm aqui agora e você tem a possibilidade, clicando nesses 3 botões, de renomear para você esse planejamento. Então, esse aqui a gente poderia ter um planejamento, vamos fazer um novo planejamento, a gente vai escrever planejamento Team One, tá? Que a gente fez juntos aqui no webinar. Então, é sempre uma referência para vocês. Outra mudança legal que veio aqui, na aba aqui ao lado do nome, ajustes aqui no canto direito, vocês têm como mudar a aparência do aplicativo para claro, né? Hoje a gente trabalha como padrão no escuro, mas também tem esse claro, tá?
O que mais que a gente pode fazer aqui? A ferramenta do Live Update, nós vamos demonstrar juntos, agora que a gente vai fazer as mudanças do Clean Check. Outra coisa que ficou diferente, eu não lembro, aqui vocês clicam no plano de tratamento para abrir. Antes a gente tinha uma barra que vinham vários planos de tratamento, agora no próprio nome do plano de tratamento, se eu quiser ver o 3, eu clico sobre o 3, tá? Se eu quiser ver os comentários, eu clico aqui para abrir essa aba, né? Então aqui, ó, eu posso subir ou descer, tá? Essa aba aqui. E se eu quiser fazer a comparação dele, a má oclusão inicial ou a comparação com outro plano, eu vou clicar nos 3 pontinhos. Então, isso alterou, mudou um pouquinho em relação ao que era antes, ok? Cliquei aqui na barra lateral, ele vai recolher. Então, esse aqui é o plano 3. Vamos voltar ao plano 4, que é o plano atual da Raquel. Raquel, você quer narrar um pouquinho desse caso para nós, para a gente começar a fazer as mudanças? Sim, esse paciente, ele tem esses dentes anatomicamente pequenos, ele tem uma base óssea, você entendeu? Grande para esses dentes pequenos. Ele tem bastante volume labial, tá? O perfil dele, para mim, falta um pouco de maxila, mas não chega a ser uma coisa, porque acho que o lábio compensa um pouco. Ele tem uma sínfise longa e estreita, onde os incisivos estão bem posicionados, tanto que eu pedi só um pouco de retração inferior. Os incisivos superiores também já estão numa inclinação, os 2 incisivos centrais. Por isso que eu pedi o alinhamento dos laterais, levando em consideração a posição dos incisivos centrais, tá? Para poder não ter nem pedir, deixei os espaços, especifiquei, entrei na tabela de Bolton, calculei aí mais ou menos, né, quanto eu ia querer de aumentar e depois que proporção ficariam esses dentes para deixar os espaços remanescentes que eu queria aí. Né? Então, assim, num primeiro momento, que nem eu falei, eu achei que o Moderate já viria com 26 alinhadores, eu até pensei um pouco de mesialização superior e distalização inferior, mas engraçado, eu sempre faço como ele falou, eu sempre peço comprehensive, eu não sei por que eu pedi Moderate, né? E aí até agora é isso que eu falei, eu não quis mexer, mas porque ele já me avisou que ele corrigiu lá a intrusão que ele tinha feito, eles me abriram a mordida, vocês não sabem, e fizeram um jump, você entendeu? O que esse jump vai fazer? Vai aumentar essa classe 3, a mordida para fechar. Eu não entendi o que o técnico, porque em momento nenhum eu pedi, e não tem uma mordida aberta assim aí, que a gente fala, é uma mordida aberta. Tem posterior ali, mas não chega a ser principalmente anterior, né? Então, basicamente é isso, Elaine. Aí eles corrigiram, tiraram o jump e me mandaram esse planejamento que até achei que ele ficou bom, assim, mas eu estou agora preocupada com esse estagiamento, você entendeu? Porque os movimentos não vai ter muito estagiamento aí, não, sabe? Não sei se isso... O estagiamento, ó. Esse dente descido aí tá bem, mas vai ser um dente que vai ser mantido para aí posteriormente também vai ser feito o implante dentário aí no que seria o 34, né? Uhum. Certo, aqui, então vamos lá. A gente está com ele limitado a 20 estágios. Provavelmente, por isso, ele veio com movimentos simultâneos. Então, eu vou abrir novamente aqui o estágios para a gente visualizar. Todo mundo está vendo aqui essa barra, né? Esse gráfico, ele está todo contínuo. Quer dizer que ele está com movimentos simultâneos de todos os dentes em todos os alinhadores. Um moderate, provavelmente, a gente não tenha estágios para fazer sequenciamentos muito elaborados. Poderia ser assim, por exemplo, talvez um pré-molar e um canino, mas a gente não conseguiria fazer distalizações desde molares em 20 alinhadores
dores, nem em 26 eu acredito que a gente não consiga. Então, sempre que nós precisarmos de distalização sequencial ou mesialização sequencial que incluam os molares, nós vamos pensar no comprehensive. Agora eu vou defender um ponto do seu moderate, né, que seria assim, você pensou num tratamento mais simples, eu acredito. Por quê? Sim. Porque quando eu olho a posição inicial, eu olho e eu vejo um bom engrenamento de segundos molares, tá? Se você notar, ele tem um bom engrenamento de segundos molares, olha aqui. Uhum. O primeiro não tá nem tão interessante, tá meio aberto, tá meio desencaixado, pode ser que haja um Bolton, né? Vamos ver aqui como é que tá, ó, a tabela de Bolton dele, ó. Cliquei no Bolton, ó, ele tem um excesso mandibular, não só 3,3, como 6,6. O que muitas vezes, isso aqui já denota para gente que a gente não vai ter um perfeito engrenamento em chave, né? Se você tem uma discrepância de tamanho dentário, poxa, por que esse segundo molar tá tão bom e o resto não encaixa nada? Porque ele tem uma discrepância de Bolton, né? E aí, ainda a presença do decido, que é um dente que seria mais largo do que um pré, então tudo isso já vai levando a gente a alguns pensamentos, tá? Mas eu, quando olho o segundo, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é estabilizar os segundos. Se ele tem aqui uma boa referência de segundos molares, né, e uma boa intercuspidação, eles são bons dentes para a gente deixar parado. Eu pedi isso no primeiro setup, mas agora no último eles não deixaram. A não ser, ó, vamos pensar, como ele tem bastante espaços, se nós bloquearmos os segundos molares, a gente vai ter uma retração anterior, e você, acho que em algum momento comentou que não queria. Não quero, porque ele já está, eu acho que ele está a minha preocupação é que ele já tem um overjet bem pequeno e não permite muita retração inferior à inclinação dos incisivos, você entendeu? Então, eu não posso retrair muito esses anteriores superiores, Elaine. É aí que eu estou meio limitada também, sabe? Então, outra possibilidade, então, assim, se a gente for permitir a mesialização desses dentes, vamos dar o play aqui para ver o que eles fizeram, ó. Eles distalizaram um pouquinho esse arco, tá? Esse eles estão mantendo, ó. Vamos de novo, ó. Início e final. Tá vendo como tem uma distalização inferior, ó? Uhum. Isso aqui... Isso eu até tinha pedido um pouquinho, né? Mas na sobreposição, a retração não foi muita, assim, no que eu pude ver. Eu também tem coisas que eu não consigo ainda aprender muito aí nessas informações aí. A gente tem que sempre ir treinando os nossos olhos, né? Eu falo que a excelência, ela vem da repetição. Então, chega uma hora que você vê esse clean check, às vezes a gente vai revisar, a pessoa fala, gente, como você enxerga? Eu enxergo porque eu já vi muitas vezes isso. Então, assim, tem coisas que são informações que para nós é importante. Por exemplo, vocês viram que eu bato o inicial e o final? Para eu poder acompanhar onde foi que esse foi, porque às vezes no final parece bom, mas será que eu queria desencaixar esse segundo? Veja que ele ficou em topo. Desencaixou, E ficou em topo no final. Será que é mais estável ou menos estável do que o começo? Será que não vale a pena a gente compensar em outro lugar? Se eu quero fazer um tratamento de distalização inferior, eu preciso do comprehensive. Eu posso ou não posso? Se eu não posso, eu vou bloquear os molares, vou trabalhar com um pouco de PR, vou deixar os espaços. Então, essa seria a linha de pensamento. Se você pode trabalhar com um tratamento mais longo, então nós vamos trabalhar com sequenciamento de distalização, mesialização. Se nós não podemos, a gente vai bloquear os segundos, tá? Que talvez fique um resultado aí mais estável e mais rápido, tá? O engrenamento desse lado ficou bom, né, Raquel? Agora, do outro, achei que ficou pior, você não achou? Achei. Mas aqui tem todas essas, inclusive você viu esse attachment aqui colidiu no final, acho que vai ter que mudar a posição dele, e também aqui também eu achei que na região de molares ficou pior também aí. Esse lado eu acho que eu bloquearia. A minha vontade é bloquear esse segundo, pelo menos, e ver se isso vai resultar num desvio de linha média, tá? Outro ponto muito importante que eu observo, eu vejo aqui nos dentes superiores, realmente, que a gente teve uma verticalização desses dentes. Vocês notam isso? Eu vou dar um pouco de... Observem essa inclinação inicial
que realmente não está agradável, e essa final, tá? Será que nós fizemos isso às custas de inclinação coronária ou de torque radicular? Tá? Porque é um paciente que talvez não tenha essa maxila. Você falou que ele tem o ponto A um pouco mais um pouco, pobre. é. Como que a gente avaliaria isso? Vamos abrir a tabela, tá? E a gente vai olhar aqui na tabela de movimentos, olha, os dentes superiores, então vamos manter ela aqui, tá? Quando eu olho a coroa, ela tem um componente de lingualização, que foi o que nós falamos, que ela fez uma verticalização, né? Então ela lingualizou, mas eu preciso avaliar a raiz desse dente, ó. Então, quando eu jogo aqui... No meu não está aparecendo aí, viu, Elaine? A parte final, não sei se no dos outros está. As últimas, as angulações. Não, está aparecendo a tabela, mas as últimas linhas das inclinações dentárias não está aparecendo a inclinação, os valores dele. Mas tudo bem, pode continuar o seu raciocínio. Você consegue enxergar, Gustavo? Ou você também não vê o final da tabela? Aqui embaixo, ó. Estou vendo tudo. Tá? Será que é alguma configuração da tela da Raquel? Deve ser que talvez a minha tela seja um pouco menor, tá? Eu acho que pode ser isso. Então, porque eu estou vendo numa segunda tela, tá? Uma tela auxiliar. Tá. Eu estou vendo que você está olhando do lado mesmo. Você também falou que enxerga ali. Então, ó, eu vou seguir. Pode continuar, Elaine. Pode continuar, que eu tenho mais ou menos memorizado. Pode continuar. Tá. Então, aqui a raiz, olha, Raquel, quando a gente olha a raiz, avaliem que a raiz, ela está transladando, ó, translação bucal, que é para vestibular, em 1.1 e 0.8, tá? Então, se a raiz está transladando para vestibular, eu estou verticalizando esse dente, as custas de torque vestibular de raiz. Aí quem vai me dizer se pode ou não pode é você, porque se ele já é um paciente que tinha, né, essa maxila um pouco hipo, a gente precisa ver se ele vai conseguir fazer isso assim, ou se seria mais ideal, ou eu mantenho a compensação, certo? Que é normal num padrão, às vezes, facial, esquelético, beirando 3, ou se eu vou fazer essa lingualização para acertar isso às custas de lingualização de coroa mesmo, sem fazer o deslocamento da raiz, tá? Então, essa é uma informação super importante quando a gente faz esses tratamentos, né, de classe 3, né, dentária, mesmo que seja só dentária, para a gente poder fazer essas correções, tá? Tem uma pergunta da Alessandra. Os segundos estão bem aparentemente, mas quando fizer a desoclusão, eles não ficarão em contato prematuro. Parece que o segundo inferior está mais instruído. Mas quando fizer as desoclusões, será que é isso? Será que você está falando das guias? É sempre interessante a gente renivelar. Sim, isso é importante. Mas nesse caso dela, a gente vai talvez precisar mexer alguns. Acho que ela falou dessa referência aqui, tá? Então, importante, a gente pode sim, muitas vezes, não mudar espacialmente os segundos molares, mas fazer só nivelamento ou só angular para a gente nivelar as cristas, tá? Obrigada, Alessandra, vamos fazer isso no 3D já, tá bom? Então, você acha que aqui tudo bem a gente fazer o torque, Raquel, desses incisivos, ou a gente teria que fazer essa correção de outra forma? Olha direitinho. Eu tenho quase certeza que eu anexei a teleradiografia dele. Dá para ter uma noção das inclinações nos registros. Vê se você consegue abrir ali os registros. Eu consigo, mas aí aqui eu teria que liberar o nome dele. Deixa eu ver. Não, tudo bem, rapidinho aí, não vai acontecer nada aí, só nos registros. Olha lá, tá vendo? Acho que só tem a PAN. Só tem a pano, não tá aí. Não tá. Depois você observa, então, a gente vai... Mas eu tenho certeza disso, que as inclinações estão bem limítrofes, assim, sabe? Tanto a inclinação do superior está vestibularizada como uma compensação mesmo de classe 3. E os incisivos ele tem uma sínfise longa e estreita, os incisivos estão bem colocados, e eu não vejo, assim, muito poder movimentar muito, principalmente raiz nessa sínfise, tá? Então, vamos Talvez observar... coroa possa um pouquinho.
da Raquel, é importante a gente observar a tabela dos inferiores também. Todo mundo fala, onde é que eu coloco a cefalometria? Agora está aparecendo. Tá? A cefalometria, ela vai entrar na nossa tabela de movimentos. Olha a informação rica que a Raquel nos trouxe, que a sínfise é fina e alongada e que as raízes do inferior eu não posso deslocar, né? Então, eu vou ter que olhar aqui, ó, então eu bato aqui, ó, inferior, eu vou colocar a raiz e eu vou ver se eu estou transladando essas raízes para algum lugar. E, ó, os centrais eu estou mantendo, que foi justamente a referência que ela colocou ali para a gente da cefalometria. E os laterais eu estou retraindo. É como se eu estivesse fazendo, na verdade, é uma retrusão. Lembra daquela informação? O dente está protruído ou retruído? Eu estou retruindo o ápice em aproximadamente 1 a 1,5, tá? Então, aqui que a gente observaria essa informação, ok? Então, acho que aqui tá válido, tá dentro do que você queria realmente. Então, é só para a gente fazer sempre o checklist dessas informações e confirmar que foi realizado exatamente o que você queria, tá? Numa sobreposição, essa ferramenta aqui, ó, ela é maravilhosa para a gente ver qual é o impacto disso em relação à face, à arcada, ó. Então, por que que os dentes vieram? Porque eles tiveram que mesializar um pouquinho, justamente porque a Raquel não queria retrair os incisivos. Então, eles ficaram soltos para isso, tá? Para não reduzir, para não contrair a região anterior da arcada, tá? Achei pequenos espaços que ficaram em cima. Para você talvez fazer a cosmética, daria para deixar até um pouquinho mais, para facilitar a inserção de material restaurador mesmo, né? 0,3 é pouco, sabe? Para eles trabalharem. Fica uma casquinha muito fina. Esse lado já tem mais, né? Ó, 0,8 e 0,2. Tá? Então, o que que a gente faria aqui de alterações que eu acho que seria interessante? Primeiro, você vai reabilitar, restaurar esses inferiores também, Raquel? Eu acho que sim, aí, viu? Inclusive, aí, ele, nesse primeiro momento, ele nem quer fazer faceta. Ele vai querer restaurar com resinas mesmo, assim. Ele falou que não quer fazer facetas agora. E se a gente deixar os espaços só para os superiores? Fechar os inferiores em dente? Podemos, isso sim, Isso porque daí a gente oferece para ele só a opção de mexer essa cosmética superior. Superior, Então, vamos lá. Então, aqui, como que nós vamos realizar as mudanças? Da mesma forma, a gente vai subir, ó. O aprovar agora ficou em verde, essa também é uma alteração, gente, é uma mudança nova, tá? Agora ele ficou aqui em verdinho para vocês, ó. Vou clicar em nova modificação, eles ativam os controles em 3D e a gente vai conseguir fazer as mudanças. 2 pontos de mudança no novo Clean Check. Live Update, estão vendo aqui embaixo o botão? Então, assim que eu fizer qualquer mudança em 3D, ele me dá essa opção, eu posso atualizar meu setup e se voltar do jeito que eu quero, eu já posso aprovar, tá? Aonde que tá o Live Update? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá apagadinho. Tá. Uma mudança ainda. Mas qualquer mudança que eu faça, vamos fazer aquela mudança que a Alessandra fez uma sugestão, né? Que era nivelar as cristas ali, ó, dos molares, tá vendo, ó? Mudei a angulação. Olha lá, novo, atualizações do plano em 2 minutos, tá? Que seria esse botão aqui, ó. Deixa eu até mudar, deixa eu só pôr minha barrinha. Que seria esse botão que ficou azul agora, estão vendo? Entendi, então. Agora, se eu apertar aqui, essa nova posição, ela se faz valer para o meu tratamento. E eu poderia até aprovar se ele voltasse já do jeito que eu queria mesmo, tá? Mudou qualquer coisa, eu tô com uma modalidade que limita o número de alinhadores, ele me avisa, os limites do produto podem ser aplicados. O que quer dizer isso? Que talvez isso que eu tenha feito não atende ao moderate. Então, se eu quiser manter esse caso no moderate, eu teria que descartar essa última alteração que eu fiz em 3D. Tá? No caso, a gente não quer, a gente vai deixar e vai ver, se for o caso, poderia mudar para Comprehensive ou você quer manter ele no Moderate? Não, pode mudar para Comprehensive.
Então, a gente vai ignorar essa alteração, tá? E aí, vamos seguir fazendo as modificações, tá? Então, aqui, quando eles falam isso, eu posso descartar isso aqui que ele me falou, tá? E eu vou continuar aqui, se for necessário, eu vou permitir que ele altere isso para o Comprehensive, tá bom? Então, é um comentário que a gente até poderia colocar aqui. Eu não vou colocar aqui agora, só para a gente poder fazer as mudanças ao vivo. Importante, vocês fazem as mudanças em 3D. Esse Live Update, ele vai conseguir atualizar o nosso setup em tempo real para as mudanças em 3D, não as escritas. Então, se você necessitar escrever qualquer coisa aqui, tá? Você até pode fazer o Live Update para visualizar como ficaria esse plano, mas a gente não conseguiria aplicar as mudanças escritas por esse botão, tá bom? Então, muito importante isso, porque às vezes a gente vai alterar um estagiamento, vai pôr ou tirar um jump, e isso não vai conseguir ser aplicado com esse botão da atualização em tempo real, ok? Então, aqui, olha, talvez não só, deixa eu só virar que eu gosto de mexer ele aqui na forma livre. Eu acho que fica mais preso o mouse aqui, ó, para eu controlar. Então, aqui, ó, a gente fez um pequeno ajuste de angulação para fazer o nivelamento de crista, como a Alessandra tinha sugerido, tá bom? Então, qual foi a minha sugestão? Que a gente reduzisse os espaços inferiores e deixasse os espaços superiores distribuídos. A princípio, então, a gente vai manter essa distalização ou a gente vai manter esse lado parado? Esse lado até que engrenou bem, né? Essa distalização vai ser previsível, essa distalização do lado direito, assim, em bloco? Ou agora, se eu mudar para o Comprehensive, aí eu posso pedir para fazer sequencial? Perfeito, o pensamento é esse. Se a gente vai fazer essa distalização, a gente vai pedir para distalizar o quadrante 4 sequencial, tá? Essa seria a forma mais previsível de nós tratarmos. Vamos simular, se a gente não quisesse, ó, o que que eu faria? Eu pegaria esse segundo molar, clico ele, ó, eu tô na ferramenta dente, tá? Clico aqui com 2 botões, ó, e eu vou tornar imóvel. Então, olhem que ele elimina aquela distalização que foi aplicada, tá vendo? Ó? Então, eu vou de novo aqui para vocês, ó. Aqui, aqueles botões do reiniciar, que seria a gente mudar, né, tirar essas mudanças, ou desfazer, vieram aqui para cima agora, ó, que antes eram aqui do lado, tá? Então, ó, tirei. Agora, de novo, se eu não quiser fazer essa distalização, eu clico nesse dente e eu vou tornar ele imóvel, que é a posição 0 dele. E aí eu vejo qual é o reflexo disso na oclusão. Eu achei que ficou bom também, ó, o encaixe. Porque até o molar se manteve, né? Acho que esse lado... O que você acha? Não era melhor manter? Quanto menos movimento, né, Elaine? Com certeza. E esse lado aqui também, ó, se nós formos pensar, vamos ver como ficaria. Se não ficar bom, a gente volta. Ó, quanto mais você deixa, melhor fica o encaixe dele. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, manteve imóvel, tá? Só para você ver como fica o encaixe dos molares melhor. E agora, posso tornar ele imóvel para fazer só aquela angulação para nivelar as cristas, tá? E se isso bater para mim um contato oclusal pesado, porque eu angulei, ó, eu subi a distal. Eu posso também intruir, fazer um componente intrusivo aqui nesse movimento. Superior. Tá. No inferior. Ou dividir esse movimento. Esse movimento entre o superior e o inferior. Pode, ó, pode liberar esse aqui também, só para fazer o ajuste da altura da mordida, tá? Isso poderia sim. Ó, então, liberei, aqui nem tá tocando, mas eu poderia dividir essa intrusão entre os 2 arcos, tá bom? Esse dente não tá mais tocando, a gente tem outros contatos em vermelho que a gente pode resolver isso depois, só para a gente voltar aqui ao plano. Então, o que que a gente faz aqui, ó? A gente manteve o engrenamento dos molares, certo? Esse, se eu quiser fazer de novo essa angulação, eu posso para manter o engrenamento que ele tinha, olha lá que legal, tá? Sem fazer distalização e mesialização, vai tornar o meu tratamento muito mais previsível, já que o engrenamento dos segundos molares é bastante
satisfatório, tá? Então, aqui no Certo. inferior, eu vou remover os espaços, vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Uhum. Espaçamentos são sempre quadrados verdes, clicou no X, você tira esse espaçamento, tá? E esse é um Uhum. paciente que tem já umas aberturas, uns black space, Uhum. que até atenderiam, se eu quiser, um pequeno IPR, tá? Então, Na incisal, né? Para depois poder juntar melhor, né? Fechar o isso, black space. isso mesmo, Uhum. olha lá, tá? Uma Tá. reanatomização do terço Uhum. incisal dessa face Uhum. intercostal, ok? Esse aqui também, se nós pensarmos, ele até aceitaria. E para a gente não seria desfavorável a gente fazer, porque Uhum. reduzindo um pouco, a gente reduz também os espaços Uhum. superiores residuais, tá? Tá. Acerta o que vocês acharem necessário em termos de angulação, ó. Uhum. E aí ficaria algo assim. Então, o arco inferior, ó, ficou um pouco instruído demais, né? A curvatura, nivela, renivela as pontas de cúspide, ó. Essa visão é muito legal da gente observar. Ele tem uma pequena contração do arco. Todo mundo está enxergando, ó. Uhum. Por outro É. lado, ficou muito boa a gradação do sorriso. Tirem os atátimos para observar sempre, ó. Olha como esse lado, ele tinha uma assimetria na gradação do sorriso, ó, Uhum. tá? Do inferior, né? Da arcada inferior, e como Uhum. no final ele está bem melhor. Esse dente descido a gente vai mexer? Ou a gente deixa Não. Eu acho que o espaço dele é suficiente aí, né? Eu não preciso deixar espaço maior para o implante aí, né? Não, para um pré eu acho que daria, né? É. Para um pré-molar. Vamos ver. Geralmente o tecido é maior, então dá para depois o implantodontista ter espaço suficiente para trabalhar aí, né? Aqui, ó, quando nós olhamos inferior esquerdo, certo? Uhum, uhum. Nós estamos com, ó, é bem parecido, ó, 7,5 É, é maior do que o tamanho do pré-molar, tá? tá. Eu acho que tá legal 7,5, né? Será que teria que deixar um pouquinho mais, um 8 aí? Não, Eu acho não... que tá bom. E se você Tá não bom. quiser mexer a posição desse dente, ó, eu Não, e prescreveria. ele nem vai aguentar muita movimentação aí, viu, Elaine? Porque ele tá com a raizinha bem... Tá, então a gente move ele ou não? Não, não move ele. Tá, então, ó, deixei ele parado. Todo dente que fica Uhum, parado é cinza, não esquece, tá? tá, E tá. aqui ficou um espacinho, que se eu quiser eu posso tirar, né? Porque como eu não movi esse Uhum. molar, agora sobrou um diastema aqui, e eu posso eliminar também esse diastema, que eu vou encaixar esse meu canino muito mais, de forma muito mais apropriada, tá? Então, vamos ver o que aconteceu nesse arco inferior, ó. Olha que legal. Estabilizei segundo molar, tá? Esse aqui fiz só aquela angulação, vejam a Uhum, sobreposição, como a parte distal ela extruiu, né? Porque eu angulei. uhum, uhum, Descido tá parado ali, uhum. e a linha média acabou correndo um pouquinho para a Mas esquerda. tá certo, era isso mesmo. Ela tá desviada, a superior é que tá mais correta, tá? Que tá correta. Perfeito. Fizemos alguns IPRs para reduzir os black spaces, tá? Uhum, Vocês, podem ser sempre um pouquinho conservadores. Se pede 0,5, certo. Uhum, faz um 0,4, faz um pouquinho menos, para vocês uhum, não sobrarem com os pontos de contato uhum. muito soltos, tá? Esse Tá. aqui acho que nem precisaria, né? Que tinha aqui 0,4, já removi, É. ó. É um Uhum, IPR que você não quer, não precisa, remove, tá? uhum. Então, esse arco aqui, ó, ele foi um pouquinho contraído, né? E eu acho que faz total sentido, porque ele é um arco Uhum. excessivamente expandido, que dava uma impressão de uma falta. Aí é a língua aí, né? Você vê que ele interpõe, e você vê que é mais do lado esquerdo, né? Que ele tem mais Verdade. diastemas, que é onde ele põe a língua ali, ó. Até Né? saiu na foto, né? Não sei se vocês Você viu notaram. a língua? Silhueta, Exatamente. Ó ó. aqui, ó. Ela Olha lá, depois ó. aqui, ó. Chega até a Exatamente. cruzar um pouco o canino, É, né? é. Tá, então o arco o inferior ele já está ajustado, tá? Se nós Uhum, quiséssemos ser um pouquinho mais cautelosos, eu abriria a ferramenta do arco, colocaria o inferior, mostraria o oclusal da mandíbula e pediria um pouco de simetria, ó. Tá vendo que ele faz um ajustezinho? Não sei se vocês viram uhum.
Ele faz, tá? Deixa eu ver. E aí, baseado nisso, eu ainda estou aqui com o arco inferior, ó, a ferramenta do azul, eu vou pedir para ele coordenar o superior para o inferior. Então, ele faz um ajuste de forma desse arco, ó. Olha como ele leva para fora aqueles molares cruzados, os prés, tá? E coordena melhor essa região anterior, tá? Ô, Elaine, como que você... Uma coisa que vocês já ensinaram isso, mas é muita informação. Como que você posiciona, por exemplo, você corrigiu o inferior, como que... Eu não consigo ver como é que você posiciona o arco para depois pedir para coordenar o superior, aí só para checar se ele está certo. Vamos voltar aqui então, ó. Então, Vou isso, voltar faz só pra- favor, desculpa aí. Imagina, a intenção é justamente, acho que a gente fazer esse ajustezinho. Deixa eu ver. Ai, aqui ele voltou muito, peraí. Aqui eu estava tirando os IPRs e aqui ele fez a simetria. Eu intercuspi dos dois arcos para visualizar como está a coordenação. Se ele estiver Entendi. boa, eu nem preciso clicar em nada. Esse, na verdade, já estava bem interessante, tá? Ó, Aham, tá. os dentes cruzados, eles estão levemente sobrecorrigidos, ó, eles passam Aham. um pouquinho, né? Uhum, Aqui essa região anterior ficou com overjet, um pouco de uhum. overjet, porque ele era muito justo, era um Não, tom. é bom, eu quero a vergete aí, isso. Isso. E essa região também aqui, ela descruzou, ó, ela ficou melhor. Aham. A Tá. gente tem um estudo científico muito bacana que fala que quando a gente faz a medida da correção transversa pela ponta de cúspide, a previsibilidade é quase 100%. O que a gente tem que sobrecorrigir, muitas vezes, na correção transversa é o torque, porque essa parte gengival não alcança, que seria, então, a raiz. Tá? Tá. Então, quando a gente quer expandir hoje, a gente já evita sobreexpansões do arco. Você expande até onde você quer, porque o alinhador ele tem entregue muito resultado. Então, a gente, se precisar, vai fazer um pouquinho de sobrecorreção nas raízes, tá? Então, Tá. esse aqui seria uma forma. Então, eu observo essa coordenação. Se eu não estiver satisfeita, eu vou clicar aqui, ó, coordenar o superior para o inferior. E ele vai fazer uma correção automática. As Entendi. meninas do Study Club sempre brigam comigo, porque às vezes funciona e às vezes não. Mas precisa, é uma forma legal de você usar, e se você achar que piorou, porque às vezes a inteligência artificial piora, você vai lá e volta aqui, tá? Nesse seu caso, eu vou fazer uma vez para vocês verem, ó. Tá vendo que ele contraiu um pouco os molares, tá? E na realidade, nesse caso, eu não quero fazer essa fixação a mais, porque é um dente que estava em topo aqui. Então, eu quero cruzado, tá? Eu vou deixar essa sobrecorreção mesmo, ok? Então, eu não vou fazer essa coordenação. Então, vamos lá. O que falta a gente acertar, então, nessa arcada, tá? Então, eu vou voltar para a ferramenta do dente. Eu vi uma pergunta aqui da Mônica falando sobre os attachments. A gente vai mudar todos os movimentos, todas as questões em 3D. E depois, por último, Mônica, a gente vai revisar os attachments, tá? Vamos sempre seguir uma lógica na nossa revisão para que a gente consiga replicar esse modelo outras vezes. Então, acertamos o arco mais crítico, agora a gente vai ajustar o outro, que é o superior, tá? E nesse caso aqui, ó, apesar da gente ter feito os SPR só desse lado, eu achei que faltou um pouco de guia do canino. O que vocês acharam? Também, Ele tá... Talvez, se nós aplicássemos um IPR aqui nos premolares, né? A gente conseguiria um pouco mais de encaixe aqui, já que nós não distalizamos os molares. Lembrar que é um paciente que tem Bolton, excesso mandibular, né, 6,6 e 3,3. Então, se justificaria a gente fazer isso aqui para aproximar um pouquinho as guias do canino, tá? Rotação no eixo distal da mesial para dentro, ó, tá? Então, alguns ajustes, ó, individuais que a gente pode ir fazendo para melhorar a função desse paciente. Olha lá. Olha o que eu tinha no início, melhorou muito. agora em relação ao canino, tá? Aqui tem essa questão do tecido, né? Obviamente que vai ser difícil. Esses dentes, vale a pena a gente fazer um pouquinho dessa rotação, que é uma rotação da mesial in pela anatomia dos caninos. Mais bonitos quando a gente rota um pouquinho essa mesial para dentro, tá? E aí a gente pode fazer essas coordenações individualmente, já que nós deixaremos espaços aqui, ó.
seria isso. Vamos abrir a tabela de Bolton para decidir onde nós vamos deixar os espaços, tá? Então, aqui nós temos uma simetria dos laterais, tá? Vamos fechar esse espaço central? Você acha que o paciente não vai ficar mais satisfeito Não, assim? vai, claro, com certeza. E aí nós podemos deixar esse espaço que não ficou grande, ó, você tá angulação, tá? Talvez nessa distal aqui, ó. Porque ele poderia reconstruir não só a distal do lateral, né, ó, que Mas um pouco a mesial do canino ali para dar mais guia, né? Isso mesmo, porque a anatomia do canino aqui não é tão favorável. Isso eu já tinha observado que ia precisar fazer. Olha lá, 0,9 de um lado, 0,9 do outro, já que nós temos laterais simétricos, tá? E caninos também, então a gente pode fazer pequenos ajustes. Eu gosto muito dessa visão, que é uma visão como se fosse do overjet, ó, para você fazer o quê? Fazer correções, olha, de alinhamento e coordenação dos arcos. Coloquei a mesial junto, agora eu quero levar só essa distal para dentro, olha. Então, eu coloco essa correção no eixo mesial e levo ela para o azul, ó. Quem não quiser trabalhar nessa seta grande, pode trabalhar no cursor pequeno azul, tá bom? E aqui também, ó, vou rotacionar e vou levar esse dente um pouquinho para dentro, ó. Mantive o 0,9, porque o meu cadeado está fechado, então eu estou dizendo para ele que eu quero esse espaço ali, tá bom? E esse lado aqui é a mesma coisa, olha. Estou deixando, vou levar esse dente aqui, ó, acerto e deixo o 0,9 para fazer o aumento. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, uma visão super legal essa daqui, para nós entendermos o que nós fizemos com a linha do sorriso dele. Eu tô fazendo um pouquinho de extrusão dos posteriores, tá? Não sei se é aceitável no sorriso, dá uma olhada nisso, Raquel, porque geralmente eu não gosto de fazer essa extrusão, a gente segura. E se for necessário, ó, a gente renivela, olha lá. Esse aqui instruiu bastante, ó. Nós vamos levar ele na mesma altura do colateral. Esse é aquele que estava cruzado, lembra? Então, eu vou compensar o quê? O torque vestibular de raiz, porque eu não quero só inclinar essa coroa, eu quero levar ela de corpo. Esse também estava cruzado. Não vamos levar essa raiz para lingual, nós vamos levar ela para vestibular, tá? Isso mesmo, porque daí é um movimento de corpo. E, ó, renivelando um pouquinho aqui, tá? Se for preciso intruir um pouquinho para a gente chegar do outro lado, depois eu intercuspido e faço aqui o ajuste também da intercuspidação, tá? Como eu intruí aqueles dois, eu vou extruir esses aqui, tá bom? Não vamos esquecer desse dente aqui, senão a Ale bronca, né, Ale? E aqui, ó, nós vamos chegando na posição, tá? Tudo isso, a minúcia, agora no final a gente pode fazer, faz a angulação de um dente, faz a extrusão do outro, tá? Agora é o momento, porque a gente já acertou toda a linha do planejamento desse caso, ok? Agora eu vou voltar aos attachments que vocês viram que eu ocultei. Vou remover esse attachment do dente que não move, daquele descido, para a gente não forçar demais essa coroa, tá? E aí, a gente vai voltar aqui na leitura. Elástico de classe 3, correto? Acho que vai ser benéfico. Esse dente, o molar, Raquel, ele não está, né? Então, se você quiser fazer, nesse caso aqui, deixar um recorte do tipo gancho, acho que vai ser interessante. Mais confortável, né? Vejam agora que ele delimita uma área que seria recomendado não ter o attachment, tá? Ele tá bem no limite aqui, mas eu manteria. Esse dente intrui, então se a gente vai jogar o classe 3 nele, também não podemos ter um botão, porque vai contra a própria força de nivelamento, né? E aqui nós vamos ter uma mordida cruzada. Se você achar que é necessário, a gente poderia até jogar o elástico classe 3 pela palatina. Eu acho mais interessante, eu tenho feito isso em alguns casos, para evitar, para facilitar o descruzamento.
Tá, então nesse caso, o que a gente teria que pensar? Que na Palatina ele não aceita o gancho, então a gente teria que colocar o botão, tá bom? Então ele Tá, teria um elástico com botão de lá até aqui. Então aqui na face vestibular, para a gente não inclinar em demasiado essa coroa, porque a força que ela por um vai... attachment. Aham, Isso, não precisa ser tão grande, tá? Exagerei aqui. aham, Mais um attachment de 4 aqui faria um bom aham, controle para a gente dessa coroa. Olha lá que bonito que está o setup uhum, agora. uhum. Pouquíssimas mudanças sagitais de molar, o que torna o tratamento muito mais previsível. Previsível, Mantivemos o molar parado, descido. Ó, vamos escapar esse é. ataque aqui, essa região. Senão vai ter colisão aí, né? Agora, esse vai instruir, ó, esse canino, tá vendo? Uhum, Então, esse aqui, sim, a gente poderia pôr um botão. Então, eu pouparia tá, esse attachment, vou jogar ele no lixo. tá. É difícil dele sair daqui, peraí. E esse aqui também vou trocar por um botão, porque esse canino instrui, então, de fato, o botão vai Aham, ajudar, tá bom? tá. E esse lado já tá ok. Bem melhor, né? Aí vai entrar a sua mão de artista para fazer as dobras, as Aham, angulações de incisivos, tá? Desenhar essa linha do sorriso, aham, de acordo com o que você acha que pode nesse sorriso. E esses detalhes eu vou deixar para ti, tá bom? Mas tá seria bom. mais ou menos esse o desenho do setup. Então, refez o planejamento, fez os ajustes, ó. Vou clicar agora no Live Update, gente, para vocês verem. Em 2 minutinhos ele atualiza para tudo isso que a gente fez em 3D e a hora que a gente der o play, ele incorporou essas mudanças aí no novo plano, tá? Não sei só se eles vão conseguir, se ele vai falar que isso não cabe no Moderate, né? E aí talvez eu Aham. não consiga executar, tá bom? Mas como na caixa eu já escrevi aqui do lado, olha, que ele pode mudar para o Comprehensive, acho que isso vai ser legal. Só essa distalização aí do quadrante 4 que a gente não vai fazer, né, Elaine? A gente vai fazer em press, porque nós fizemos o IPR. Então, eu vou mudar a Ah, tá. frase e vou pedir para distalizar os pré-molares do quadrante Uhum. 4 sequencialmente, tá? Ah, tá. Vamos conferir ali nas vistas oclusais, fazer os Uhum. ajustes. A Alessandra comentou da mesial do 13. E o 2.6 vai incluir o botão na palatina, não limita também o Uhum. movimento. Sim, ele seria antagônico, né? O alinhador segura e o botão puxa, tá? Uhum. Mas é porque nesse caso, se quiser usar o cut na palatina, ela teria que fazer com alicate. Também é uma Uhum. possibilidade. Hoje tem alicates Uhum. muito legais para a gente fazer esses recortes, né? Tem da Rufrid, tem os nacionais aí, Ortomundi, Zati, Infinity, tem vários alicates bacanas que vocês também podem usar, tá? Ao invés de pedir o recorte pronto do alinhador nesses casos. Vocês veem que aí, ó, ele entrou, tudo que está piscando são novos attachments, ele tá sinalizando para a gente, ó, Uhum. tá? Eu Uhum. fiz a atualização, ó, vou mudar aqui. Ó, ele coloca aqui, ó, todos os attachments que foram mudados, recolocados e etc, tá bom? Tá. E quando a gente clica aqui, ó, ele dá essa especificação. Os estágios e recursos foram atualizados. Então, quando a gente entra aqui também, olha que interessante que agora viraram 14 estágios. Nossa, diminuiu mais aí. Porque a gente tirou os movimentos dos molares, e que eu falei para você? Entendi. Então vai poder manter o comprehensive mesmo. O moderate, Moderate mesmo. talvez você consiga manter, então, o moderate nessa situação, tá? Então, isso ficou Tá. legal, achei que foi interessante. Então, eu vou manter o moderate por enquanto, mas Quanto eu vou vamos ver? isso mesmo, eu Aham. vou pedir aqui, ó, para fazer só a distalização sequencial dos prés, como nós falamos. Aham. E aí, Helene, eu espero depois do dia 7 para enviar isso aí, para ele já entrar com os 26? Você tem que pedir uma nova mudança, não acho que não é 7, se eu não me engano é 11, tá? Daí você escreve para ele, transformar em moderate de 26. Ah, tá. Tá bom? Então, só não aprova até lá. Tá, tá. De ver, tá? Eu acredito que dê certo, não tenho certeza, Uhum. ainda não recebemos todas
as regras do jogo, né? Mas eu acredito que funcione, tá? E se você olhar, faz sentido ser um tratamento mais curto. Olha como a gente tornou ele muito mais previsível, ó. Tá? A gente está mexendo só do meio para frente. Praticamente os incisivos também nada, né? A gente só Não, mas verticalizou. era isso. Eu precisava fechar esses espaços, melhorar esse overjet dele e expandir onde estava cruzado. Era exatamente. E até a parte da reconstrução ficou muito melhor, assim, sabe? É mais fácil de realizar, principalmente com resina, né? Sim. Esse lado só eu manteria ainda sequencial, tá? Porque ele tem aqui uma nuance, ó, que a gente faz essa retração aqui da Sei. região. Esse Uhum. lado aqui, como tem o descido ali, não vai necessitar. Não vai necessitar, tá. É isso então, gente. Se for o Nossa, caso aqui, se couber, a gente vai pedir uma cadeia elástica virtual. Vocês sabem que eu sou mega fã da cadeia elástica. 3 alinhadores no final que faço o aperto dessas regiões dos diastemas. Ele tinha black spaces no início, diastemas verticais, tá? Se não for usar para isso, você recorta, pode fazer intercuspidação. Você tem 3 alinhadores a mais para retrabalhar aí nessa região. perfeito, Bom, perfeito. Elaine, deixa eu só te fazer uma pergunta. claro. Você comentou sobre o modelete 26, você tem apenas um par de alinhador adicional, certo? Não, um jogo todo de mais 26. Ah, de mais 26. Ah, tá. É isso. Legal. Tá? Então, é um jogo todo de mais 26, tá? Então, ele dá uma boa brecha, mas o que muda é que você, depois, se você pedir mais um jogo, você vai ter que pagar. Então, tudo isso tem que estar bem acertado dentro do nosso acordo financeiro ali, tá bom? Certo. Vamos finalizar, então, a nossa aula, gente. Só vou passar os últimos slides aqui de agradecimento a vocês. Elaine, isso aí já fica atualizado na minha IDS, assim? Eu Aí já... ele vai ler o comentário, a gente vai mandar e ele vai me devolver, é isso? Isso, a gente só não conseguiu fazer direto, Raquel, porque eu escrevi para mudar o estagiário, Não, eu entendi. adicionar a cadeia elástica, sabe? Então, por Tá, conta disso que a gente não conseguiu aprovar direto, vamos dizer assim. tá. Mas a ferramenta do Live Update, vocês viram, mexeu no 3D, atualizou, mudado, tá? O que é muito Tá. bacana. Tá bom? Você enviou isso aí ou ainda eu tenho que entrar lá? Já enviei, já enviei. Ah, tá. É porque aí agora, então, a hora que chegar, eu tenho que chamar o paciente, a mãe dele, para mostrar o plano de tratamento. Então, é isso. Mas dá para fechar entrar o tratamento, que é o melhor. Aí, praticamente já está fechado. Ficou ótimo, acho que a gente simplificou um pouco o tratamento. Nossa, muito bom, muito bom. Ficou mais Isso que nós vamos ter no estande, que começa amanhã? Aprender a fazer isso? É isso, só que é isso toda semana, você imagina. E a gente tem 2 casos por aula, tá? Ah, legal, legal. Só para lembrar vocês que todos os replays ficam lá no nosso portal de educação. Também os cursos que ainda estão abertos para venda, né? Os próximos cursos. A gente vai ter treinamento presencial aqui no escritório do programa CleanCheck. Vai ter um superclass do Dr. Alberto Condé e convidados. Tem ainda o módulo do restaurativo. Vamos entrar com o curso do Dr. Henrique Bate sobre ortodontia estética híbrida. Então, tem muita coisa legal aí para vocês. Depois acessem lá para vocês conhecerem, tá? Vou deixar também aqui para vocês, olha, o nosso QR Code, para vocês verem, então, a agenda de 2022. Quem quiser, mira aí o celular na tela ou dá um printzinho, depois acessam o nosso site para vocês terem informações da nossa agenda desse ano. E lembrar sempre que o afiliado Abralo tem um desconto, não de 20%, mas de 10%, né? Esse ano a gente atualizou esse desconto. Mas, de qualquer forma, é um preço especial para quem quer fazer os cursos da Team One, tá bom? E agradecer muito a participação da Raquel. Obrigada, eu é que agradeço. Jamais eu ia conseguir deixar meu CleanCheck tão bonitinho assim. Gustavo, Valeu, obrigada. Eu agradeço, Elaine. Obrigado. Então, viu, gente? Todos que estão assistindo aí, mandando mensagens no chat. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Elaine. Obrigada.